Bem, aqui eu vou fazer o rastreio de vários personagens. Vou mostrar como é que eu faço. Então aqui eu vou pegar a Cuca, vou deixar ela mais separada numa área branca, porque qualquer pontinho de outra imagem que tiver aqui no espaço dela vai aparecer. Então, aí eu venho aqui, pego a ferramenta de rastreio, seleciono a Cuca aqui, aí vou aproximar mais para ter certeza de que não ficou nenhum pedacinho quebrado, porque se ele quebrar, por exemplo, aqui, se ele quebrar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai jogar o rastreio aqui para dentro. Então, ele vai considerar como se isso tudo aqui fosse rastreável e aí ele vai começar a criar linhas aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Aproximei para ter uma visão melhor. Eu, assim, uma opinião, uma coisa que eu sempre faço, que eu sempre mexo no filtro alto primeiro. Por quê? Muitas vezes tem imagem que só que mudando isso aqui eu já consigo rastrear ela. Então, assim, eu vou aumentando mais ou menos conforme eu vou vendo que ele vai preenchendo aqui. E aí, se eu ver que, por exemplo, o filtro alto não resolveu, aí eu vou e marco aqui o filtro baixo. Aqui, geralmente, eu coloco 50%, porque geralmente 51% ele começa a marcar coisas aqui que não existem, principalmente se for JPEG, ele começa a enxergar o branco aqui. E aí eu começo a mexer então nos outros valores. Esse daqui, você vê que ele vai deixando mais pastoso, é como se ele fosse derretendo a forma. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou vendo, por exemplo, aqui, tudo bem, ele tá, o meio, ele tá deixando, tirando o amarelo do meio. Mas pra mim o que interessa é a borda, porque eu tô criando um rastreio aqui para poder cortar ele com aquela bordinha branca. Então interessa pra mim essa borda. Quanto mais fechadinha ela tiver, mais conectada ela tiver, melhor pra mim. Então, assim, eu vou aumentando e diminuindo conforme a borda for pintando ou não, entendeu? Então, aqui, vou mexendo. Ó, aí, o que ele fez? Ele começou a dar uma poluída ali no coisa. Aqui, ele começou a tipo, dar uma arredondada maior, assim, digamos assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, ó, ele já tá puxando pra cá, então não aumentando. Então, assim, vocês têm que achar o ponto certo aí, mexendo, tipo, aumentando e diminuindo os valores. Não tem, assim, uma fórmula secreta que ele vai rastrear toda a imagem e vai dar certo, entendeu? Que eu percebi? Geralmente, quando a imagem tem branco, então é mais fácil pelo filtro alto você conseguir pegar esses pedaços. E quando ela é mais colorida, provavelmente você vai ter que usar o filtro baixo. Isso é padrão? Não sei, tá? Não sei explicar. Bem, aqui foi uma imagem que eu mexi e tal e não consegui chegar no ponto de colorir aqui. Pode ser que outras pessoas consigam dar uma cor ali, tipo, consigam preencher aquele espaço ali. Eu não consegui. E assim, pra mim, algumas vezes é melhor eu ligar os pontos. Porque assim, dependendo da imagem, talvez eu não consiga rastrear ela totalmente.
aí eu prefiro ligar os pontos, que eu acho que vai até dar pra mostrar aqui como é que é, porque eu não consegui chegar num ponto assim de rastrear ela toda. Aí o que eu vou fazer? Vou rastrear a borda externa, aí eu vou selecionar a imagem, vou botar ela aqui no canto. Tá vendo que ele ficou quebradinho aqui? Aí o que eu faço? Eu seleciono aqui, clico aqui nessa ferramenta aqui, que ele vai me mostrar os pontos. Eu vou aproximar mais aqui. Com base ali na imagem que eu tô vendo ali do lado, aí o que eu vou fazer? Eu acho mais ou menos o ponto, aí mando excluir. Tá vendo que ele já veio pro próximo? Então, é só excluir esses pontos que vem aqui pra dentro, até um ponto de que ele vai criar a conexão aqui mais ou menos igual tá ali no desenho, tá vendo? Do mesmo jeito aqui, ó, ele deu uma voltinha aqui pra dentro. Então, eu seleciono um ponto aqui, mando excluir. Aí ele tá voltando, ó. Ele voltou e não excluiu tudo. Então, eu venho aqui de novo, aí eu excluo aqui. Aí é questão de, tipo, é questão de gosto. Tipo, às vezes eu não gosto muito de ficar batendo cabeça pra chegar num ponto, vou conseguir rastrear ela perfeitamente, entendeu? Então, como eu não tenho muito essa paciência pra ficar lá, e assim como vocês também eu tô começando, então o que eu faço? Eu arrumei esse jeito de conseguir rastrear. Quase sempre dá certo. Então, aí eu vou excluindo o ponto, ó, até que chega num ponto em que ele já fez aqui, tá vendo? Esse daqui também ele já invadiu aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, clico no ponto e vou excluindo também. Aí ele vai dar a volta, ó, vai clicando no excluir, ele vai dar a volta lá, vai excluindo todos os pontos de conexão, entendeu? Até ele chegar nesse ponto aqui. Então, assim, aparentemente era mais esse, né? Era mais esses pedaços, assim, que ele não rastreou e que ele quebrou, que ele entendeu como se continuasse a imagem. Tá, chegou nesse ponto, terminou? Não. Aqui o meu objetivo é deixar aquela bordinha branca. Eu não sei porquê, se eu apertar aqui e só deslocar, ele já, tipo, meio que faz automático. Se eu apertar aqui e deslocar, aí ele já preenche o valor e já faz, tá vendo? Ficou uma coisa meio automática. Aí eu tenho que dar Ctrl Z para ele desfazer. E aí Ctrl Z de novo, até chegar ao ponto de que ele vai desfazer esse deslocamento lá. Então, assim, no meu computador, o que eu faço? Eu sempre clico aqui primeiro para abrir a janela de deslocamento. Aí depois que eu abrir a janela, que eu clico no botão direito aqui e mando deslocar. Aí ele não faz automático, aí ele me dá a opção aqui de preencher. Não sei por que ele faz isso, entendeu? Então, preenchi, apliquei. Aí ele vai gerar aqui a borda externa, tá vendo? E agora? O que eu faço? Seleciono a borda interna, aperto Delete. Aí você tá vendo que ele gerou aqui uma linhazinha com outra acompanhando a borda. Essa linha ele vai cortar se eu deixar essa linha aqui. Então, o que eu faço? Eu clico com o botão direito, mando liberar o caminho composto, que é como se fosse um desagrupar. Então, ele vai deixar, vai separar esse pedacinho do resto. Eu só venho aqui e excluo ele. Aí, agora, o que eu vou fazer? Vou selecionar a imagem,
vou voltar ela pra cá, pra dentro da borda. E aí, com a setinha do teclado, eu vou movimentar ela para até chegar num ponto que eu vejo assim que ele ficou bem encaixado. Então, assim, é assim que eu faço o rastreio de vários itens diferentes. Aqui no caso é para o projeto de uma caixa Milk, então eu vou ter vários, cada caixa é um boneco. Então, assim, não dá para mim rastrear um e sair copiando, até daria, mas pela quantidade de caixa que foi pedida, não vai bater. Então, assim, eu achei melhor colocar todos os bonecos que vão estar na caixa. Alguns aqui eu já até rastreei eles. Então, achei melhor botar todos eles aqui. E o espaço que sobrar eu vou colocar os nomes que eu vou colocar lá em cima. Que eu já até coloquei aqui e já rastreei ele sem a borda, né? No caso, sem a bordinha branca. Bem, continuando aqui sobre o rastreio. A Cuca, no caso, não tinha dado esse problema, né? Mas aqui, na hora de rastrear a narizinho, o que ele fez? Por ter essas partes brancas, então o que ele fez? Ele criou aqui, ó, umas bordas, que eu vou até aproximar para vocês, para ver se vocês conseguem ver. Ele criou umas bordas aqui que não existem. Tipo, ele não conseguiu rastrear a parte branca. Mesmo eu aumentando o filtro, eu não consegui chegar naquele ponto que ele entendia tudo como uma imagem só. Então, ele gerou aqui umas divisões. Dá para corrigir? Dá. Então, o que eu faço? De novo, eu seleciono aqui essa ferramenta. E aí, aqui o processo ele é um pouco diferente. O que eu faço primeiro? Eu simplesmente pego esse ponto, arrasto ele para cá. Para chegar no ponto deles cruzarem mesmo a imagem aqui. E aí, eu venho aqui, seleciono esse e faço a mesma coisa com ele. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar, virou isso aqui. Vou fundir a imagem. Aqui, ó. Vou pegar esse pedaço, vou selecionar aqui de novo. Vou puxar um ponto de dentro. Vou puxar esses pontos de dentro. Vou criar um espaço maior, que é para ele achar que, tipo, é uma imagem só, tá vendo? Vou puxar aqui. De novo, deve ter outro jeito de fazer, gente. Esse aqui é o jeito que eu faço, tá? Pode não ser o melhor, o mais rápido, mas é o jeito que eu faço, assim. Então, puxei a imagem, selecionei, cliquei com o botão direito, fundir. Pronto, ele fundiu a imagem. Você vê que ele excluiu a maioria das linhas que tinha aqui. E agora, ele chegou naquele ponto que isso aqui é como se fosse uma imagem só, né? Ele juntou esses pedaços. Aí, o que eu vou fazer? Vou clicar com o botão direito aqui, liberar o caminho composto. Aí, ele vai separar pra mim esse pedacinho, que eu vou apertar o delete, e ele vai sumir. E esse pontinho bem daqui, ó, que eu vou apertar delete também e ele vai sumir. Ah, como que eu vou fazer com esse daqui? O que eu vou fazer? Eu vou usar isso aqui só mesmo como base para mim saber como que eu tenho que puxar esse ponto debaixo do pé dela. Então, vou selecionar esse, apertar ali na ferramenta
do lado ali dos pontinhos, a setinha que tem cheia de pontinho ali, o nome dela é editar pontos. Aí, eu não vou pegar aqui o da ponta, porque se eu pegar o da ponta, aí ele vai deformar um pouco. Eu vou pegar o de dentro, cliquei, ele selecionou, e aí eu vou puxar ele, tá vendo? Ele vai passar como se ele estivesse passando por cima da linha ali, ó. E aí, eu vou puxar esse ponto de dentro, lá pra dentro de novo, vou puxando, que é pra ele entender de novo que tudo isso aqui é uma imagem só, porque eu vou fundir as formas de forma que pra ele vai ser uma imagem só, entendeu? Aí de novo, ó, tá vendo? Puxei, aí aqui ele já aparece a perna. Aí o que eu faço com esse pedacinho aqui? Eu já marquei, já usei eles pra marcar o lugar, eu deleto eles. Simples assim. Seleciono os pedacinhos. Tem pedacinho que ele é meio difícil selecionar. Você tem que clicar bem em cima dele. Então, seleciono o pedaço. Com Shift, eu seleciono o resto dela. E aperto o botão direito, fundir. Pronto. Tá vendo? Ele gerou uma imagem só. E aí, o que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado. E depois eu vou continuar o processo de deslocar, igual eu fiz com a cuca um pouco lá atrás. Entendeu? Eu fiz a continuação aqui só para mostrar para vocês o que acontece quando ele quebra, porque o da cuca ele não quebrou, ele fez uma imagem só, então era basicamente excluir os pontos que estavam invadindo a parte da imagem. Esse daqui não, ele quebrou, então quando ele quebra, o que eu faço para unir? Então a intenção era só mostrar aqui o que eu faço, né? Então assim, se alguém tiver outro jeito de fazer, ele vai explicar de outro jeito. Esse é o jeito que eu faço, tá? Espero ter ajudado.